Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, que é o nosso Humberto de Campos. Nós, a semana passada, lemos a mensagem de número 23. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura, né? A semana passada foi a estaca 0. E hoje nós vamos ler a mensagem 24, intitulado Respondendo. Vamos fazer nossa prece de gratidão? Vamos orar? Senhor da vida, necessitamos ainda verbalizar a oração, porque estamos treinando para construir essa comunicação no nosso mundo íntimo contigo, que ainda nos falta. Nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta casa, neste porto que nos acolhe. Nós gostaríamos de te agradecer pela doutrina espírita, por essas mensagens trazidas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pela disposição do nosso irmão Humberto de Campos, trazendo lições divinas para nós, criaturas renitentes e desobedientes a Deus. É sempre um convite, Senhor, um convite para despertarmos, um convite para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que verdadeiramente realizam a atitude do amor, que é cuidando e auxiliando. Que nessa noite os amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis, que são teus mensageiros, que com toda a paciência e tolerância nos conduz no estudo, que possam nos inspirar mais uma vez e nos conduzir, para que possamos ter uma melhor compreensão, Senhor, do texto. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo. Que assim seja. Então, a mensagem é intitulada Respondendo. Meu caro M. Então é interessante porque é cartas e crônicas. Então ele está aqui respondendo indagações que são feitas, né? Então vamos lá. E ele colocou meu caro M. Não se sabe o nome. Indagando como interpretam os espíritos o problema da guerra atômica, né? Então, o que os espíritos falam sobre essa guerra atômica, né? Tão falado naquela época, a gente bem lembra, né? A bomba de Hiroshima, né? Quanta tristeza. Então, assim, indagando como interpretam os espíritos o problema da guerra atômica. Guerra nuclear, também conhecido como guerra, né? É um conflito militar teórico ou uma estratégia política preparada que emprega armamentos nucleares, tá? Em síntese, você pergunta como apreciamos nós, os desencarnados, que tanto nos agarramos ao Evangelho de Jesus, a evolução da técnica científica no plano dos homens e, sem pestanejar, sem piscar os olhos, devo dizer-lhe que o progresso da inteligência na Terra de hoje é realmente enorme. Então, a mensagem aqui é do século passado, né? A obra é de 1966. E nessa época já havia uma evolução muito grande. Imagina psicografar esse texto hoje em 2025.
A tecnologia de 1966 para a tecnologia de hoje, 2025, mas a gente percebe que o texto está bem atualizado. Muito atualizado. Olha só o que ele diz. Então, até hoje, na Terra de hoje, é realmente enorme o progresso da inteligência. Quem diria, no limiar deste século, né, século passado, finalzinho do século passado, que o mundo seria conduzido às facilidades que atualmente lhe favorecem a vida, e hoje a facilidade favorece muito mais. Então, antes a gente não tinha uma máquina de lavar, antes nós não tínhamos um celular na mão, a gente não tinha um banco em nossas mãos. Não é verdade? Nós não tínhamos mil facilidades que hoje temos. Então, vocês recordam, gente? Era uma TV para a casa inteira. E ainda tinha aquela antena externa. Lembra da antena externa? Que alguém ficava dentro vendo como estava a imagem e o outro lá de fora mexendo na antena. E daqui a gente gritava, tá bom, não, para outro lado, tá agora, né? Aí dava o vento e destrambelhava a antena de novo, lá você tinha que ir. E apesar de todas essas dificuldades, a gente tinha tempo. E para pagar um boleto? Você tinha que esperar o carteiro trazer, lembra disso? Depois você tinha que abrir o envelope, tomar um susto, né? E depois ir até o banco com seu dinheirinho para pagar. Não tinha cartão de crédito, era dinheiro, né? E até chegar ao banco e chegar naquela fila, quanto tempo você não perdia? Mas isso fazia parte da nossa vida social, ir ao banco, né? Entrar na fila e ficar ali conversando, fiado, né? Você sabia a vida de todo mundo contava, e ali a gente ficava. Hoje em dia não, a gente com o celular na mão, a gente consegue entrar no banco, ver o saldo, pagar tudo, sem imprimir nada. Lembra disso? Né? Então, quantas facilidades a tecnologia, a inteligência do homem nos trouxe? Quantas e quantas. Poderosas embarcações aéreas cruzam o espaço com velocidade supersônica, né? Os aviões. E transatlântico, figurando cidades, flutuam no mar, eliminando as distâncias. Meus irmãos, uma viagem, às vezes para um lugar pequeno, próximo, era 2 meses, 30 dias viajando. Hoje de avião, é muito rápido. O turista viaja de um polo a outro mais facilmente que um de nossos antepassados, quando se locomovia de sua taba para a maloca vizinha. Ou seja, uma viagemzinha daqui para Manacapuru, né? Muitas vezes se torna muito mais lento do que você viajar daqui para São Paulo, vamos supor, né? Pela onda radiofônica, os rádios da época, né? Um repórter instalado no Rio de Janeiro, ele ouve uma informação de Tóquio através do rádio. E hoje a gente ainda tem um telefone, né? Celular. Com mais segurança que uma resposta verbal que lhe desfechamos no ouvido. Que às vezes a gente consegue entender muito mais a informação que está chegando pelo rádio do que a informação de uma pessoa que está dentro de casa, que a gente não consegue se entender. E ele faz essa comparação aqui, né? Ele diz assim, com mais segurança que uma resposta verbal que lhe desfechemos no ouvido entre 4 paredes. Não tem que dizer, não, você não falou isso não, falei, não falou não entendi assim não. Isso quando você está frente a frente com a pessoa. Mas se eu perguntar, o que foi que deu na rádio? A pessoa sabia dizer direitinho, tamanha atenção, né? E pelos prodígios da televisão, a família não precisa ausentar-se do conforto mais íntimo para seguir com atenção os grandes eventos públicos. Não com a TV naquela época, né? E eu achava muito interessante, porque passava as novelas e a gente sabia aguardar o dia seguinte, né? Era cenas do próximo capítulo, não era?
Então, isso assim, os eventos públicos, você não precisava mais ir até lá, porque era transmitido pela TV e você podia assistir comodamente ali da sua casa. No campo da medicina, o avanço é surpreendente. Até o coração já foi abordado com êxito por instrumentos operatórios. Entretanto, meu amigo, punge-nos observar o atraso do sentimento quando comparado ao raciocínio. Então, a nível de intelectualidade, a nível de ciência, a nível de inteligência, já progredimos bastante? Evoluímos bastante? Sim. E a nível de sentimento? Aí ele vai fazer um trocadilho agora. Ele vai comparar a inteligência e vai verificar a pobreza do sentimento, né? A pobreza do sentimento. E realmente, quando eu li esse texto, eu achei tão interessante. A gente vê estudo para tudo, né? Intelectualidade, desenvolvimento, né? Mas não tem uma forma de dizer assim, gente, houve um desenvolvimento muito grande na área do perdão. A humanidade agora é totalmente tolerante. Ninguém alcança esses objetivos, né? Porque eles também atrapalham muito. As guerras acontecem não é por falta de ciência, é por falta de moral. As lutas domésticas acontecem não é por falta de ciência, é por falta de amor. E que também destrói, que também acaba com muita gente. O estupro que acontece. Como é que se resolve isso? Então, às vezes, a gente só se preocupa com a parte científica, mas a gente não esquece essa parte moral, que também faz um grande estrago. Então, por mais que a gente busque sempre facilitar a vida humana, nós temos que entender que essa parte moral é de fundamental importância. Tá aí, a gente tem todas as facilidades do mundo, não preciso mais ir para a fila do banco. E nunca a humanidade esteve tão doente do psiquismo. Nunca a humanidade teve um alto índice de suicídio. Nunca a humanidade usou tantas medicações psiquiátricas como agora. Nunca a humanidade teve tanta dificuldade para dormir. Então, ele diz, meu amigo, punge-nos observar o atraso do sentimento quando comparado ao raciocínio. Quase sempre, o engenheiro constrói pontes admiráveis, solucionando afetivos problemas do trânsito. Mas, em compensação, o que acontece? Não sabe caminhar pacificamente dentro de casa. Então, é um engenheiro extremamente intelectual, consegue fazer uma ponte maravilhosa para ligar os pontos, facilitar o trânsito, facilitando o trânsito, mas essa mesma pessoa que conseguiu arquitetar essa ponte não consegue andar, caminhar dentro da própria casa de forma pacífica. Porque quando ele fez a ponte, foi para aliviar a relação dos carros, para que não houvesse tanta dificuldade no trânsito. Mas dentro de casa ele não consegue caminhar livremente. Sempre arrumando o quê? Conflitos. Há cirurgiões exímios que subtraem a úlcera do adenal e extirpam o câncer, ignorando como fazer a oclusão de um desgosto doméstico, Então, ele é capaz de fazer cirurgias espetaculares, liberar do câncer, retirar ferimentos, mas dentro de casa ele não consegue tratar o desgosto doméstico. Então, você está vendo ele fazendo a comparação da intelectualidade com o sentimento, com a emoção, que também deve ser educada. As nossas emoções, elas devem ser educadas, Educação dos sentimentos, educação das emoções. Temos estudiosos que analisam a posição de galáxias remotas, distantes, de acordo com os últimos apontamentos de Palomar. E o Palomar fica onde? É um observatório astrônomico que durante muito tempo ostentou o maior telescópio do mundo,
Ele é situado numa montanha, exatamente o nome da montanha, Palomar, na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Então ele durante muito tempo aí ele ostentou o maior telescópio do mundo. Então, de acordo com os últimos apontamentos de Palomar, e não conseguem ver a necessidade de amor na residência que lhes é própria. Então consegue ver os astros mais distantes, mas não consegue ver a necessidade de amor na residência que ele mora. Encontramos viajantes que excursionam pela terra inteira, despendendo milhões, porque para viajar custa dinheiro, né? Mas que desconhecem como viver em paz no domicílio em que nasceram. Está vendo ele colocando essa ambiguidade ao mesmo tempo? São polos totalmente diferentes. Do jeito que a pessoa tem uma capacidade intelectual para fazer uma cirurgia, não tem a emoção, o sentimento para saber lidar com as dificuldades e os ferimentos domésticos. Por que ele está fazendo esse paralelo? Mostrando para todos nós a necessidade da evolução moral. Não basta só a inteligência, é necessário também esse aprimoramento moral. O que é o aprimoramento moral? A capacidade de amar. O que é a capacidade de amar? É a capacidade de servir, né? Vocês dispõem de especialistas de todos os gêneros. Há quem idealize arranha-céus, né, esses edifícios enormes, né, edificando-os sem dificuldade. Há quem invente máquinas as mais diversas, desde o trator pesado que derruba montanhas ao pequenino aparelho de cortar ovos. E há quem conduza a eletricidade aos menores recantos da vida, oferecendo repouso aos braços. Contudo, não se sabe ainda como resolver as desarmonias da parentela, os enigmas das paixões animalizantes, as aflições do tédio, e hoje muito mais nessas aflições do tédio que a gente passou a rotular de depressão, as predisposições ao suicídio, até hoje numa intensidade muito maior, e as aberrações da vaidade, e hoje muito maior. Hoje a gente se depara com cada aberração daquilo que a gente chama de vaidade, a aberração mesmo. E não só a vaidade física, mas a vaidade da posição, do título. Muitas vezes verdadeiras aberrações. As rixas de marido e mulher, as bocas maldizentes, a desilusão com os amigos, a ingratidão de muitos jovens e a rabugice de muitos velhos são chagas morais. Você está vendo? São chagas, são ferimentos morais e que ninguém trata. Olha só, primeiro, as brigas de marido e mulher. É uma chaga? É. É doloroso? É. Prejudica a vida em sociedade? Muito. Uma boca maldizente. A desilusão com os amigos. A gente prepara as pessoas para isso, para não maltratar e também, se for maltratada, saber lidar com isso. A ingratidão de muitos jovens, né? A ingratidão dos jovens que recebem tudo e respondem de forma com ingratidão aos pais. Quando chegam à vida adulta, esquecem totalmente dos pais. E a rabugice de muitos velhos. Ele diz, tudo isso são chagas morais, porque às vezes tem idosos que é muito difícil cuidar, né? Por causa da agressividade, por causa da raiva, que é sempre do jeito dele, do jeito dela, né? Isso dificulta bastante.
isso tudo são chagas morais, tão deprimentes no século XX como na época recuada dos faraós. Ou ele está dizendo, do jeito que nós temos aqui, mesmo no século XXI, continua a briga de marido e mulher? Continua bocas agredindo? Continua a desilusão dos amigos? A ingratidão dos jovens continua? Rabugice de velhos continua? Só que isso é desde a época dos faraós, ou seja, desde o Egito Antigo. Então a gente tem essas mazelas morais desde o Egito Antigo e ninguém se preocupou em trabalhar isso. E isso também prejudica muito uma sociedade. Isso também nos tira a paz. Muito mais do que não ter um celular. Todo mundo não vivia sem telefone celular? A gente não tinha o orelhão, né? Você ia lá na esquina ligar com as fichinhas na mão e chegava lá, às vezes tinha uma fila, você tinha que esperar. Ainda tinha aquele cidadão que sempre ia namorar no telefone, ligar não sei para quem, passava horas e horas e a gente começava a bater o pé, a sacudir, para a pessoa perceber que aquilo não era lugar de passar 30 minutos no telefone, não é verdade? Então, levava o saquinho, a gente até se assustava com a quantidade de ficha que chegava. Mas, ou seja, isso não nos trouxe as dores morais. Então, a direção, o foco para o tratamento da nossa vida moral, essa nós não temos. E uma das instituições que mais deveriam contribuir são realmente as religiões, que nem sempre fazem isso. Acaba fazendo da religião um ritual ou algo para atender às minhas necessidades materiais. E penso, diz Humberto de Campos, então, como seria importante a criação de máquinas que nos dessem juízo e equilíbrio, honestidade e paciência, discernimento e vergonha? Será que a gente precisa de uma máquina dessa? Né? Seria tão bom. Eu preciso de uma máquina para quê? Que me dê coragem. Né? Eu preciso de uma máquina para quê? Para me dar equilíbrio. Tem como? Uma máquina que nos dê paciência, né? Entretanto, meu caro, semelhantes valores não são adquiríveis com alumínio ou aço, ou seja, com uma máquina, né? Ouro ou ferro, soro de macaco ou terramicina. Constituem talentos do espírito que é preciso conquistar ao preço de nosso próprio esforço. Por isso que é individual e intransferível. Por isso a parábola das 10 virgens, cada um tem que ter o seu azeite para acender sua luz. Não tem como emprestar o seu azeite. Que é ao preço de nosso próprio esforço, né? Talentos do espírito. Então a gente tem talentos intelectuais, mas a gente não tem talentos espirituais. A capacidade de saber resolver os desafios da vida. Assim sendo, não vale subir à estratosfera e descer ao abismo oceânico, alardeando o orgulho vão de quem domina por fora, derrotado por dentro. É por isso que nós, os espíritos desencarnados, conscientes dos próprios débitos e das próprias fraquezas, nos apegamos com tanto ardor ao Cristo vivo, o doador da imortalidade vitoriosa, porque para nós, antes de tudo, importa melhorar o coração e aprender a viver. Vou repetir esse finalzinho. Porque para nós, antes de tudo, importa melhorar o coração e aprender a viver. Então, antes de qualquer construção na área da horizontal, vamos dizer assim, seria e é muito mais importante
essa melhoria do nosso coração, e aí sim a gente aprenderia a viver. Um coração moralizado, um povo moralizado, acabaria todos os sofrimentos da terra. Porque, gente, grande parte dos nossos sofrimentos são de ordem moral. A grande maioria. Não são físicos, são morais. Foi bom? Algum comentário, alguma pergunta? Deu para compreender, gente? Deu? Ficou bem ticadinho? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. Abençoa-nos, Senhor, na Tua paz sempre. Graça de Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.